Boa noite. Então, nós estamos nos desafiando, aos instrumentos novos. Então, a gente vai fazer um especial de um hino que eu particularmente acho muito lindo, que se chama Vos Prostrai, do hino de louvor. E só para, como nós vamos tocar, o refrão ele diz assim, que é muito interessante, que fala: Vos prostrai, vos prostrai. Ele é o Rei dos Reis, eterno, vos prostrai. Reina Deus lá nos céus. Vinde vê-lo exaltado, vos prostrai. Ajoelhai-vos, adorai-o. Vivei para amá-lo mais, vos prostrai. Então, amém. Nós estamos começando, então, é o início, né? Acho que a gente está trazendo como início. E que o Senhor seja glorificado, exaltado, porque esse é o nosso propósito. Amém? João capítulo 17 é um capítulo muito bonito. Obrigado, irmão. Deus te abençoe, viu? Um capítulo muito bonito, mas além de ser bonito, é um capítulo muito significante, muito relevante para a igreja, na história de toda a igreja desde quando ela foi fundada. Nós veremos isso porque essa oração, esse relato dessa oração foi muito importante para uma igreja em específico, e a mensagem dessa oração, ela é relevante para nós em todas as épocas em que a nossa igreja vier a existir, e eu quero que seja até o arrebatamento, né, da igreja, mas especificamente pelo momento que a nossa igreja vive, o tema dessa oração é muito importante. Então é um texto belo, mas um texto, além de ser belo, é um texto relevante, importante para a vida da nossa igreja, principalmente nesse momento, nos dias de hoje, com todas essas questões que nós temos enfrentado no último ano, né?
Eu gostaria de ler um trecho dessa oração, nós não leremos tudo, mas vamos ler pelo menos um trecho, do versículo 1 até o versículo 8. E eu te convido a me acompanhar nessa leitura. O texto diz o seguinte: depois de dizer essas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu Filho, para que o Filho glorifique a ti, assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é essa, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. E agora, ó Pai, glorifica-me contigo, mesmo com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome àqueles que me deste do mundo. Eram teus, tu os destes a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam. Verdadeiramente reconheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. Vamos orar pedindo o direcionamento do Senhor para a nossa reflexão aqui hoje. Obrigado, Pai, porque o Senhor é bom, o Senhor nos trouxe até aqui, o Senhor nos deu esse espaço, o Senhor nos deu equipamento, microfone, caixa de som para podermos pregar a Tua palavra aqui, para podermos cantar, para podermos prestar culto ao Senhor da melhor forma possível. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor é bom conosco, por mais que às vezes a gente não reconheça isso. E o nosso pedido aqui agora é para que o Senhor nos guie enquanto lemos esse texto, enquanto refletimos em cima do Evangelho de João. Nos dê direcionamento, esclarecimento que vem do Teu Espírito, para que nós possamos sair daqui compreendendo melhor a Tua palavra e prontos para praticá-la melhor também. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Pedir para o pessoal colocar o PowerPoint aqui. E eu gostaria de primeiro perguntar uma coisa para vocês, que eu acho que eu já sei a resposta, mas eu vou perguntar mesmo assim. Você já ficou feliz, ou você fica feliz, quando alguém chega em você e fala assim: eu tenho orado por você, viu? Toda semana, todo domingo, a pessoa chega em você e fala: eu tenho orado por você. Eu estou vendo vocês abrir o sorriso. Porque não é bom. Eu fico assim, eu não sei nem o que falar para a pessoa. Não sei se eu falo só obrigado, se eu falo Deus abençoe. Porque é gratificante ver os seus irmãos demonstrando amor por você. Porque orar não é aquela oração, lembra aquele irmão da igreja que eu nem lembro o nome, não. Quando a pessoa chega para você e fala: eu tenho orado por você, é porque ela te ama, ela se preocupa com você. E ela tem gastado tempo na semana dela para levar você adiante de Deus em oração. E aí, se a gente já fica feliz com isso, eu pergunto agora: você ficaria feliz, ou até mais feliz, se eu dissesse para você que Jesus orou por você? O que a gente fala nessas horas, né? Porque Jesus precisa orar por quem? O próprio Deus que veio encarnado à terra vai orar por quem? Essa oração, ela tem alguns nuances importantes para a nossa vida, não só individual, mas para a nossa vida como igreja. Jesus, ele orou por nós porque ele nos ama. E ele nos olha, por mais que a gente pense que ele, às vezes, esqueceu da gente. Ele nos ama e ele olha por nós. E é por isso que hoje a gente vai começar
uma série de reflexões, de mensagens, que recebeu esse título, As Orações de Jesus. E o que nós faremos aqui nada mais é do que refletir sobre cada oração que nós temos nos evangelhos que Jesus fez. Algumas orações a gente não sabe o que Jesus falou, né? Algumas o evangelista falou, Jesus foi orar, e a gente não sabe o que ele orou. Mas outras nós sabemos, e são poucas. É interessante saber isso, porque o evangelista não colocou isso no texto à toa. Porque nós só temos relatado, palavra por palavra, só 3 orações. O evangelista tinha uma intenção com isso. Ele acreditava que aquela oração seria importante para o cenário que ele enfrentava naquele momento que ele escreveu, para o contexto daquele período. Então nós faremos isso, mensagens refletindo nas orações de Jesus, e o propósito não é só aprender sobre como nós devemos orar, mas também, pelo exemplo de Jesus, como nós devemos orar e buscar melhorar individualmente e coletivamente como igreja. Hoje a gente começa um pouco mais brevemente as nossas reflexões nessa oração de João capítulo 17, que é uma oração que recebe o título, né? A sua Bíblia deve ter o título aí, de a oração sacerdotal, né? Mas sempre quando nós falamos de introdução, se nós vamos fazer algo introdutório aqui hoje, nós precisamos inevitavelmente fazer algumas perguntas para o texto, sendo que talvez a principal delas é a seguinte pergunta: por que esse texto está aqui? Por que essa oração de João 17, essa oração grande, que ocupa um capítulo inteiro, ela está no final do Evangelho de João? Não só no final, mas depois da oração, Jesus é preso. Ele se afasta dos discípulos e ele vai para o que o pessoal chama de narrativa da paixão, a narrativa da morte de Jesus. Por que essa oração está aqui, não no início? Essa é uma das perguntas que nós temos que fazer. Por que ele coloca no final do livro, sendo que ele poderia ter colocado no início? E será que o fato dele ter colocado no final tem a ver com as pessoas para quem ele estava escrevendo? Será que eles estavam vivendo alguma coisa que João pensou, é importante a gente colocar isso aqui, no final, porque vai ter mais impacto para eles, vai ser mais relevante para eles? Essa é a pergunta que a gente vai tentar responder hoje. E os irmãos, talvez, a gente às vezes se pergunta, a gente faz muitas perguntas, né? A gente fala, será que responder tudo isso é tão importante assim? Os irmãos talvez fiquem surpresos, como eu fiquei lendo esse evangelho, de como o simples lugar de uma oração no todo do livro do evangelho é importante, não só para a igreja naquela época, mas para nós hoje. Nós precisamos iniciar considerando que o Evangelho de João foi um evangelho escrito para gentios e para judeus, ou seja, para pessoas judias, israelitas, e para pessoas que não são judias israelitas. Ou seja, para uma igreja que não estava localizada em Israel. O apóstolo João, ele já era velho quando escreveu esse evangelho. Esse evangelho foi o último a ser escrito em relação aos 3. Ele nem é considerado sinótico, né, naquela palavrinha técnica. Os 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. João não é um evangelho sinótico, ele é diferente. Ele é bem posterior aos outros evangelhos. E ele foi escrito ali por volta de 90 depois de Cristo, quando o apóstolo João, ele estava pastoreando. Sabia que o apóstolo João já foi pastor? Ele estava pastoreando a igreja de Éfeso. Aquela igreja que o apóstolo Paulo escreveu a carta de Éfeso. Aquela cidade, ela era uma cidade muito importante
para a Ásia Menor. Ela não ficava na região de Israel, ela ficava fora, ficava na Ásia Menor. Nesse pontinho aqui, que fica difícil de ver, mas está aqui, está vendo que ela está perto do mar, perto do, se eu não me engano, mar Mediterrâneo aqui. Era uma cidade portuária. Então, muita gente passava por lá. Então, a igreja da cidade de Éfeso, ela tinha os gentios, as pessoas da Ásia mesmo, que viviam ali, mas também tinha muito judeu, que viajando passava por ali. Então, a igreja tinha esse misto de pessoas. Só que a maioria era gentia, a maioria não era judia. E então essa questão é importante, porque às vezes o apóstolo João, ele escrevendo, tinha que esclarecer alguns costumes judaicos. O povo judeu fez isso, então eles fizeram isso por causa disso, por causa de determinado costume. Ele tinha que explicar. Agora, temos que considerar que também foi um evangelho escrito para uma igreja que sofria algumas ameaças doutrinárias, ameaça de ensino. Imagina que tem um púlpito e o povo estava ensinando algumas coisas, né, meio estranhas. Naquele período, nascia uma filosofia que viria a se tornar, inclusive, muito popular com o passar do tempo. E essa filosofia, por causa dos seus pressupostos, acabava negando um ensinamento apostólico sobre a natureza de Jesus, sobre quem ele era. E mexeu com o ensino apostólico sobre Jesus, provavelmente nós teremos problema. Uma parte dessa filosofia afirmava que o espírito do ser humano, o meu espírito, o seu espírito, ele é bom. Mas uma outra parte, a outra parte do ser humano, ou seja, o corpo, a carne, ela é por si só má. Ou seja, você tem dentro de você uma parte boa e uma parte ruim. O seu corpo, a sua carne é a parte ruim e o espírito é a parte boa, né? Só que a implicação disso é o seguinte: se Jesus Cristo realmente veio à Terra, e ele veio com um corpo, como que essa conta fecha? Se Jesus Cristo, que é Deus, veio ao mundo com um corpo como o nosso, que de acordo com essa filosofia é mau por si só, acho que a conta não fecha. Porque Jesus Cristo seria mau. E se ele é mau, ele deixa de ser Deus. Isso não combina. Essa filosofia não combina com o ensino dos apóstolos. Agora, imagina você aí que é pai ou que é mãe, você gasta tempo com o seu filho, com a sua filha, ensinando sobre a palavra de Deus, sobre o que os apóstolos ensinaram nos seus evangelhos, nas suas cartas. E aí, os seus filhos vão para a escola e os professores começam a ensinar alguma coisa contraditória ao que você ensinou em casa. Como é que você se sente? No mínimo contrariado, né? Porque você vai ter que ensinar tudo de novo, você vai ter que ter o dobro da paciência para ensinar tudo de novo para o seu filho, que às vezes demorou para entender aquilo que você ensinou. E esse era exatamente o pensamento do apóstolo João sobre o que estava acontecendo com aquela igreja de Éfeso. Quando nós pensamos sobre João como um pastor que ensinava o evangelho, ou seja, a mensagem de que Jesus veio como homem e Deus plenamente, os dois plenamente, que morreu em prol do seu povo, para salvar o seu povo, e alguém chega e diz, Jesus não pode ter vindo dessa forma, ele deveria ter vindo em espírito, talvez os apóstolos estavam alucinados, e é exatamente isso que eles diziam, vocês estavam alucinados, isso vale só para vocês, isso não tem relevância para as outras pessoas, o que vocês viram
era algo de vocês. Vocês viram coisas. É isso que essa filosofia diz. O sacrifício de Jesus, ele não passa de mero conto de fadas, de coisa da cabeça dos apóstolos. Dá para entender a gravidade disso aqui? João, como pastor que era, ele pensa assim: eu preciso fazer alguma coisa, porque tem gente dentro da minha igreja ensinando algo que acaba com a mensagem do Evangelho. E o que ele resolve fazer? Escrever o Evangelho. Assim nós chegamos ao Evangelho de João. E como é que nós conseguimos saber que essa é a causa para a escrita do Evangelho? Pelo conteúdo do Evangelho. O primeiro versículo do Evangelho de João diz isso aí. No princípio era o verbo, certo? Vocês podem ler comigo? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, certo? O verbo aqui é Jesus. Quando nós pulamos para o versículo 14, nós lemos o seguinte: e o verbo se fez carne. O verbo se fez carne e habitou entre nós. E nele nós vimos graça. Está vendo? O problema, a filosofia dizia que Jesus não poderia, em hipótese alguma, ter vindo como Deus em carne. Mas o João já começa o Evangelho dizendo: o verbo habitou entre nós em carne. Batendo de frente com ensinamentos da filosofia. E para completar, no capítulo 20, no versículo 30, o João deixa claro o propósito dele ao escrever, ao relatar esses fatos sobre Jesus, tanto tempo depois dos outros relatos dos outros evangelhos. Ele diz isso aí: na verdade, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão descritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para quê? Para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e o segundo propósito, para que, crendo, tenham vida no seu nome. João escreveu esse evangelho para reforçar tudo que os outros 3 evangelhos já diziam e o que todos os apóstolos ensinavam, para que não restasse dúvida nenhuma no coração dos crentes da igreja de Éfeso e de todas as outras igrejas, de que eles estavam sobre uma ameaça de heresia, uma ameaça doutrinária, uma ameaça teológica, para usar o termo. No final das contas, a gente descobre que os propósitos, ou o propósito do Evangelho de João é duplo. Primeiro, defender o ensinamento dos apóstolos sobre quem Jesus era. E depois, ganhar mais almas para o Evangelho. João queria isso aí. Contrapor a filosofia, defendendo quem Jesus realmente era, o ensinamento dos apóstolos, e ao pregar sobre Jesus e sobre a vida eterna, o que era inevitável, ganhar mais almas para Jesus. Em outras palavras, o propósito do Evangelho de João é apologético, ou seja, defender a fé. Essa é a matéria apologética, é a matéria que defende a fé cristã, mas também evangelístico. Defender a fé, defender o Evangelho e pregar o Evangelho. Mas agora que a gente já sabe por que João escreveu esse Evangelho, a gente já respondeu uma das perguntas. Por que João escreveu o Evangelho? Por causa disso aqui. Agora a gente tem que entender por que João deixou um texto tão importante
como a oração de Jesus, lá do capítulo 17, para o final. Essa é a outra pergunta que a gente tem que responder aqui ainda. E a gente não vai ficar em paz enquanto não responder essa pergunta. Por que ele deixou para o final? E no que isso é relevante para nós? Como essa oração e o lugar dela no Evangelho de João é relevante para nós? Nós precisamos compreender o local dessa oração no Evangelho de João. Não faz muito tempo, eu já até mencionei isso aqui, que nós refletimos no Evangelho de João nos milagres de Jesus, certo? Capítulo 2 até o capítulo 11. João, ele adota essa estratégia de escrever milagres de Jesus para convencer as pessoas de que Jesus é realmente o Filho de Deus, certo? Nessa primeira parte também, nós temos alguns diálogos importantes. Por exemplo, Jesus com a mulher samaritana, Jesus com Nicodemos, no capítulo 3, capítulo 4, esses dois diálogos. João, na primeira parte do Evangelho, decidiu usar isso para convencer as pessoas sobre quem é Jesus. Mas tem uma segunda parte que é até engraçado, porque só tem discurso de Jesus praticamente. Jesus fala o tempo todo. Jesus está falando, se você tem aquelas Bíblias, que as falas de Jesus ficam em vermelho, você vai mudando de parte, está tudo vermelho, porque é Jesus falando o tempo todo, e falando, e falando, e falando, é discurso atrás de discurso, e discurso, e depois desse discurso, vem a narrativa da morte de Jesus, no capítulo 18. Mas é interessante porque, no final desses discursos, Jesus ora. É como se Jesus ele falasse um monte de coisa. Imagina o pastor Ricardo, ele vem aqui na frente, e aí ele fala, ele dá um monte de instrução, e ele fala, faça isso, e depois faça isso, quanto àquela questão, faça aquilo outro, e aí depois ele ora, para que a igreja, para que nós consigamos exercer tudo isso que ele falou. Só que aqui tem um peso maior, porque é o próprio Jesus fazendo isso. Quando nós olhamos para os discursos, que são chamados de discursos de despedida, porque o clima todo é um clima de despedida, nós vamos perceber que Jesus ele toca em alguns assuntos nesses discursos. Por exemplo, no capítulo 13, Jesus ele ensina sobre o serviço. Ele lava os pés dos discípulos. E a gente não consegue ler todos os textos aqui, são vários capítulos, lê em casa. Mas ele ensina sobre o serviço. Ele vai lá e lava os pés dos discípulos. Mas no mesmo capítulo ele também ensina sobre amar uns aos outros. Ele diz, o que eu ordeno para vocês é que vocês amem uns aos outros. É isso que eu ordeno para vocês. Isso ele faz lá no capítulo 13. Mas no capítulo 14, Jesus ele ensina outras coisas. Ele ensina aos discípulos que eles deveriam crer em Jesus, justamente porque crer em Jesus da mesma forma que eles criam em Deus. Porque Jesus, ele iria se afastar deles em determinado momento, ele estava perto de se afastar deles, e ele iria para a casa do Pai, e lá ele prepararia lugar. Lembra desse texto de João capítulo 14? Ele diz, eu vou me afastar de vocês agora, mas eu vou para a casa do Pai, eu vou preparar morada para vocês. Então, ele está ensinando, creiam em mim, tenham fé em mim, não duvidem em momento nenhum, porque eu vou lá para preparar lugar para vocês. Mas não é só isso o que ele diz. Ele também diz sobre a vinda do Espírito Santo, que o termo lá é o Paráclito, o Consolador, o Conselheiro, o Espírito Santo que viria após ele para ser ele dentro de nós. Jesus dentro de nós é o Espírito Santo. Por isso que Jesus, ele não queria, quando ele ascendeu ao céu, ele não
ia deixar os discípulos na mão, ou nos deixar na mão. Ele disse: eu vou enviar para vocês o Espírito Santo. E ele consolará vocês e aconselhará vocês como eu faço. O Espírito Santo em nós é Jesus em nós. Mas ainda temos o capítulo 15 e o 16. No 15, ele utiliza uma figura que é a figura da videira. E ele utiliza essa figura para dizer: vocês precisam ficar presos à videira para dar fruto. E quem é a videira? É Jesus. Vocês precisam permanecer em mim para que vocês deem frutos, porque sem mim vocês não vão dar nada. É isso que ele diz lá. Eu não estou sendo exagerado, não. É isso mesmo que ele diz lá. Sem mim vocês não podem fazer nada. Por isso, permaneçam em mim. O ensinamento é: vocês precisam permanecer em Jesus. Mesmo quando eu estiver distante, lembra, isso são discursos de despedida. Jesus está dando tchau. E ele está falando: permaneçam em mim. Todos esses ensinamentos são: depois que eu partir, permaneçam em mim, para que vocês possam dar frutos. E ele completa completando: vocês vão ter problemas, porque o mundo odeia vocês. Sabe por que o mundo odeia vocês? Porque vocês não são do mundo. Vocês não são daqui. O mundo vai fazer de tudo para acabar com vocês, para contradizer vocês. Mas isso é normal, porque vocês não são do mundo. No capítulo 16, ele conclui dizendo: eu vim do Pai para o mundo, mas agora eu deixo o mundo e volto para o Pai. Depois disso, ele ainda diz: vocês passarão por aflições, vocês vão ter lutas, mas continuem firmes, porque eu venci o mundo. É o que ele diz. E assim ele conclui essa série de discursos que parecia inacabável, né? A nossa leitura de João, tudo vermelho, parece que não acaba mais. Mas ele conclui assim: eu vim do Pai para o mundo, e do mundo eu vou para o Pai. Agora, a oração do capítulo 17, ela é basicamente assim. Na primeira parte, quando Jesus ele dá aquele encerramento para o discurso no capítulo 16, quando no 17 ele começa a orar, ele começa orando por ele mesmo. E é claro que nos próximos domingos nós examinaremos as partes dessa oração e veremos o que isso significa exatamente, mas ele ora por si mesmo para que ele glorifique a Deus. Só que isso ele faz em 5 versículos da oração. A oração tem um capítulo inteiro. Na outra parte da oração, do versículo 6 até o versículo 26, ele ora pelos seus discípulos. Ele ora para que eles vivessem unidos em amor uns pelos outros e assim permanecessem firmes. Eu não sei se vocês pegaram, mas o conteúdo da oração de Jesus tem tudo a ver com os discursos. A oração dele é para que eles vivessem unidos em amor. O que ele ensinou lá no capítulo 13? Amem uns aos outros. E é muito enfático, ele diz: o que eu ordeno para vocês, é como se ele estivesse dizendo assim: tudo isso daí, esquece tudo isso daí. Se você esqueceu alguma coisa que eu ensinei, tudo bem, mas isso daqui, o que eu estou falando aqui agora, isso é o que eu ordeno para vocês. Amem uns aos outros. Amem uns aos outros. Viver unido é sinônimo, para Jesus, viver unido é sinônimo de amar uns aos outros. Está vendo como a oração
se liga com o discurso de Jesus? Jesus está orando para que eles pudessem cumprir o que ele ensinou nos discursos, enquanto ele estivesse fora. E ainda tem mais, para que eles vivessem unidos em amor uns pelos outros e permanecessem firmes. Lembra de João capítulo 15? O discurso da videira. No 13 ele falou, vocês precisam amar uns aos outros. E no 15 ele disse, vocês precisam ficar em mim, permanecerem firmes em mim, para dar fruto. Uma coisa está ligada com a outra, não dá para separar. Nós precisamos ficar unidos, amando uns aos outros, para que assim permanecermos firmes em Jesus. Uma coisa está ligada com a outra. Se você separar a união e falar e tentar fincar, permanecer firmes em Jesus, não vai dar. Porque permanecer firme em Jesus sem a união que a igreja proporciona é impossível. Basta ler as cartas. Basta ler o que Jesus está ensinando aqui. Impossível. Por isso que crente não dá para ser crente fora da igreja. É uma implicação lógica muito simples do Evangelho. Não tem como separar essas coisas. E não tem como viver unido sem amar uns aos outros. Meu irmão, você já ficou com raiva de alguém da igreja? Normal. Nem toda hora a gente agrada todo mundo. É por isso que existe o perdão. Por isso que tem que perdoar. Agora, a gente está unido guardando rancor no coração? Não tem como. É contraditório. Por isso tem que amar, tem que perdoar. Tem que pedir perdão. Sem amar, sem pedir perdão, não tem como permanecer firme em Jesus. Está vendo como as coisas estão juntas e não dá para separar? E Jesus está orando pelos discípulos, para eles fazerem isso aí, para eles viverem em união, não só em união, em amor, porque sem amor não tem união, e assim permanecerem em Jesus, porque sem união e sem amor não dá para permanecer em Jesus. Agora, sabe o que é mais impactante? É que Jesus ele não orou só pelos discípulos dele, aqueles 12, aqueles 11, né, na verdade, porque tem o traidor. Ele orou por nós também. Ele orou por aqueles que viriam a crer. É exatamente essa a linguagem. Em João capítulo 17. Ele diz, Pai, eu oro também por aqueles que ainda virão a crer em mim, que o Senhor já me deu, mas que ainda virão a crer. Eu e você estamos ali dentro da oração. Maravilhoso, né? Isso tem relevância para nós. Mas isso tem relevância para a igreja de Éfeso primeiro. Lembra? João escreveu esse evangelho principalmente pensando na igreja dele, na igreja que ele pastoreava, que passava por dificuldades. E, irmãos, aquela igreja nunca viu a Jesus. Aqueles irmãos de 90 depois de Cristo, Jesus foi ao céu em 32 depois de Cristo. Os irmãos estavam vivendo em 90 depois de Cristo. Eles não viram a Jesus. Pelo menos a maioria esmagadora deles. Não viram a Jesus. João viu, o pastor deles viu a Jesus. Mas eles não viram. Eles já estavam afastados de Jesus. João, e aqui que está a chave da questão, no nosso exercício aqui de responder aquela pergunta. Por que é importante? Por que era importante João colocar essa oração no capítulo 17, depois de Jesus falar e fazer um monte de discurso sobre afastamento, sobre ir embora, e depois vir o Espírito? Porque João sentiu quando Jesus foi embora.
João sentiu. É só ler os outros evangelhos. João sentiu. E quando ele, eu fico imaginando João ouvindo a oração de Jesus. Sabe o que a oração de Jesus foi para João? Sabe aquela bomba de ânimo? Aquele energético que você toma e você não dorme por 6, 8 horas? É uma bomba de ânimo. O meu Senhor orou por mim. Eu seguirei unido, amando os meus amigos que estão ao meu redor, os meus irmãos, e vou permanecer firme com Ele. Por isso que esse discurso está aqui. Porque João pensou exatamente isso. A mesma bomba de ânimo que eu tive, eu quero que a minha igreja tenha também. E a igreja de Éfeso permaneceu firme. Você lembra que numa das cartas do Apocalipse, escritas inclusive, João escreveu, mas são cartas de Jesus para a igreja de Éfeso e para outras igrejas da Ásia Menor. Éfeso era uma igreja praticamente sem defeito. O único problema é que ela tinha esquecido o primeiro amor. Éfeso era uma igreja exemplar. A igreja exemplar, irmãos, nessa terra, ela tem defeitos. Ela vai ter defeitos. Eu vou falhar com Rafael um dia. E eu vou precisar pedir perdão e ele vai ter que me perdoar. A igreja ideal tem defeitos. Mas ela, ainda com defeitos, pode permanecer unida, amando, cada membro amando uns aos outros e com firmeza em Jesus. A igreja de Éfeso era uma igreja firme em Jesus. E eu acho que uma das razões é porque a igreja de Éfeso, ela leu antes de todas as igrejas o que João escreveu no capítulo 17. Ela leu e pensou, cara, o meu Senhor, o meu Salvador, Ele orou por mim. Ele podia ter orado pelos discípulos, pelos 11, mas Ele orou por mim. É uma bomba de ânimo, de vontade de servir a Jesus. Agora, como que isso se relaciona conosco? Passando agora para a nossa conclusão. Lembrando que essa oração, ela só está lá para lembrar aquela igreja, e não só aquela igreja, mas a nós. Ela só está lá para gerar na igreja aquele mesmo efeito que foi gerado no coração de João. O mesmo ânimo João queria gerar na igreja. Essa oração está lá para deixar claro para a igreja de todos os séculos que Jesus ama a igreja, como nós falamos no início, e que Ele deseja vê-la unida por meio do amor mútuo e, portanto, firme nos ensinamentos dos apóstolos, nos ensinamentos das Escrituras. E como isso nos atinge, irmãos? Você já viu algum ensinamento falso por aí, na internet? Eu tenho certeza que você já viu, tem um monte. Teve outro dia que eu vi um rapaz falando que eu e você, nós, a humanidade, somos o ponto fraco de Deus. Oh, gente, Deus não tem ponto fraco. Que teologia é essa? Tem gente dizendo que nós somos o ponto fraco de Deus. Tem gente dizendo que Jesus, Ele está ajoelhado, clamando para que as pessoas que ainda não o conhecem creiam. Imagina a cena. Jesus ajoelhado diante do incrédulo, clamando para que ele creia nele. Irmãos, não é assim que funciona.
Deus é Deus, Jesus é Deus. Quem tem que se prostrar diante de Deus e de Jesus somos nós. Que teologia é essa que está sendo ensinada por aí? Que doutrina é essa? E isso entra nas nossas casas. Se eles tinham problemas doutrinários e ameaças doutrinárias naquela época, nós também temos. Nós também temos, e hoje é muito mais fácil disso nos afetar, porque a internet é um negócio muito louco. Jesus orou por nós, para que nós permanecêssemos firmes e unidos, amando uns aos outros, justamente porque é assim que nós não deixaremos essas ideias entrarem aqui. Não só aqui no meio da igreja, mas no nosso coração individualmente falando. É juntos que nós permaneceremos firmes em Jesus. Amém? Essa oração é, como nós dizemos, como nós falamos aqui, uma bomba de ânimo para que nós continuemos aqui amando uns aos outros, perdoando uns aos outros, ensinando e exortando uns aos outros, e ao mesmo tempo permanecendo firmes no que Jesus ensinou desde o princípio, no que os apóstolos repassaram e no que nós temos nas Escrituras. Se você estava desanimado, hoje aqui, a mensagem é para que nós saiamos daqui todos muito animados e revigorados. A vida não é fácil, a gente sabe, tem muito problema, mas saiamos daqui fortes, como se a gente tivesse tomado aquele energético espiritual, com muita vontade de permanecer unido, amando uns aos outros e permanecendo firme em Jesus. Amém? Nas próximas semanas a gente vai compreender o desenrolar dessa oração, o conteúdo dela propriamente dito, mas são coisas que nós conversaremos. Vamos orar? Obrigado, Pai, por esse dia, porque o Senhor é bom conosco, pela Tua palavra que é clara e nos ensina de uma forma tão que às vezes a gente fica pensando, como que eu não vi isso aqui antes? Obrigado porque o Senhor tem nos ensinado aqui, porque o Senhor tem nos segurado aqui, ó Deus, em união, em amor, e nos ajude a permanecermos assim, com todas as ameaças que nós temos ao nosso redor. É isso que eu te peço, em nome de Jesus, amém.